Olá galera, como é que vocês estão? Eu adoro uma boa história, principalmente aquelas que te prendem do início ao fim. E quando tem alguma produção cinematográfica que adapta histórias, lendas, essa loucura toda que te faz pensar, às vezes coloca uma pulga atrás da orelha. Será que isso aconteceu mesmo? Ou será que tudo isso é inventado para ganhar o nosso suado dinheiro? Mas imagina se for verdade. Olha a lenda do Hércules. Que incrível seria se realmente houve um homem extremamente forte que se considerava um semideus e passava o rodo em todos os oponentes. É surreal. Mas tem outros filmes que também causam um momento de reflexão em nós. Olha só, a lenda do Tarzan. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Os 47 Ronins. E outros tantos. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Produções que foram baseadas em lendas. Pode ter lenda urbana, histórias antigas, é terror. O vídeo tá recheado desses títulos. Me acompanha até o final que eu vou te contar isso tudo. Mas depois da vinheta. Aqui é o Cássio. E é muito bom estar de volta. Eu adoro trazer esses temas diferentes. Porque todo mundo tá saturado de tanto filme igual. De tanto filme de super-herói que fazem a mesmíssima coisa. A mesma fórmula para produzir os filmes, tá chato. Então eu trouxe alguns filmes que foram baseados em lendas. E quando eu tava pesquisando, eu vi que a maioria é de terror, mas eu escolhi alguns para trazer por aqui. E começamos com um bem famoso, A Bruxa de Blair. Sim, o filme foi baseado em uma lenda. O filme tem como uma proposta mostrar as buscas por 3 jovens que desapareceram em uma floresta, a de Black Hills. Quando eles encontram uma mochila em uma casa abandonada na floresta, dentro dessa mochila tinha câmeras, fitas, rolos de filmes. Isso porque essas pessoas estavam gravando um documentário em uma cidade pequena. Os moradores diziam que em uma floresta residia uma bruxa, e isso perturbava os habitantes. Isso por muito tempo. Então essa bruxa ela mexia com a cabeça daqueles que ousassem entrar na floresta. A história real é de uma mulher chamada Ellie Kedward. E lá no século XVIII ela foi caçada por bruxaria pelos aldeões de Blair. Isso porque alegavam que ela seduzia crianças a entrar na floresta e usavam elas como experimentos. Ela só foi morrer depois de pendurada em uma árvore, onde passou um rigoroso inverno. Ela foi atacada pelos aldeões e pelos cachorros dos aldeões. E ela resistiu a tudo isso, mas ela acabou falecendo. Só que no mês seguinte à morte dela, a lenda conta que todos os seus captores e metade das crianças da aldeia sumiram, o que levou à deserção dessa vila. E o diretor, sem medo de nada, ele gravou todo o filme na floresta verdadeira. É uma loucura, só que não é mais impactante que a menina saindo do poço. Isso porque o filme O Chamado também foi baseado em uma lenda real. O filme é conhecido por muitos. Quando se fala em terror, O Chamado tem lugar na fila. Isso porque terrorizou muitas pessoas, inclusive a mim, o locutor que vos fala. O sucesso dessa obra foi tanta que ele virou uma franquia. Foram 8 filmes japoneses, 2 séries de televisão, 6 mangás, 3 filmes americanos, 1 filme coreano, até mesmo um jogo de videogame. Isso porque a história é incrível. No filme, as pessoas que assistem determinada fita cassete recebem a visita da Samara. E hoje tá uma gata. Muito marmanjo pularia no poço, mas não vem ao caso. E quando a pessoa assiste o vídeo, tem 7 dias para repassar para alguém, do contrário ela vai morrer. A lenda real ela começou no Japão, no poço de Okiko, lá em meados de 1655. Toda a história envolve o castelo Himeji, um dos pontos turísticos do Japão. Me perdoe se eu pronunciei errado. Mas o fato é que a história dela envolve uma traição e que termina na morte de uma mulher. Havia esse castelo e lá havia um samurai. E o samurai tinha diversos servos. E um desses servos foi utilizado como uma arma para matar esse próprio samurai. Vou explicar melhor. Havia uma mulher que preparava a refeição desse samurai. E essa comida foi envenenada por outro samurai, um rival. E sem que ela soubesse. Isso tudo para matar o chefe dela. Então, tudo aconteceu, ele morreu. E ela foi castigada como a responsável pela morte. E a partir disso, dizem que o espírito dela volta na tentativa de atormentar o samurai que a incriminou nessa morte. E dizem que ela sai do poço toda noite para buscar esse samurai. Mas mudando um pouco o estilo, a lenda de Beowulf é uma das lendas que eu mais admiro. Na verdade, o filme foi baseado em um poema épico, lá do século VIII. Naquele tempo, os feitos e as glórias eram cantadas e registradas em poemas. E o incrível é que esse poema durou tantos séculos, que passou do século VIII ao século XXI. O poema conta que Beowulf era um guerreiro de uma força sobre-humana e uma coragem única. E ele livrou o seu povo de alguns monstros. A lenda conta que o povo estava sendo atacado por Grendel. E o herói, com as mãos nuas, acaba com ele. Posteriormente, a mãe de Grendel decide vingar a morte do filho. E novamente Beowulf destrói ela. Diz a lenda que ele acabou com ela, derrotou ela, com a espada Excalibur. Mais à frente ele acaba tomando posse como rei. Isso 50 anos depois desses fatos. O poema dá uma pausa e retorna com ele já no trono, como rei. Então, nessa época, um dragão ataca a aldeia. E ele enfrenta o dragão. Ele consegue matar o dragão com a mesma espada Excalibur, mas morre em batalha.
Essa lenda ela foi contada um pouco diferente no filme, isso para adaptar o longa, mas ficou excelente. O interessante é que vai ter um remake desse filme, um live action, com David Bautista, o mesmo que fez o Drax, do Guardiões da Galáxia. Ainda não tem data de estreia, mas eu tô bem ansioso para ver esse filme, confesso. Outro filme que eu considero muito bom, talvez muitos de vocês também gostem, é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e foi feito com o Johnny Depp. Porra, que filme bom! Na verdade, teve outra série muito boa que trouxe o mesmo tema. A série se chamava Sleepy Hollow, mas confesso que eu não assisti todos os episódios. A história se passa lá em meados de 1700, com a visão de um investigador, Ichabod Crane. Ele foi enviado ao condado de Sleepy Hollow para desvendar alguns assassinatos, que eram bem misteriosos. Isso porque todas as vítimas eram encontradas sem a cabeça, decapitadas. Os moradores locais acreditavam que esse cavaleiro ele seria um ex-combatente militar de guerra, que habitava na floresta e saía toda noite em busca da cabeça perdida. O filme segue a premissa até uma certa altura. Depois eles colocam um pouco de pensamento autoral e acaba ligando os pontos. Obviamente, se tivesse uma leitura atual, com os recursos e artimanhas de hoje, eu acredito que poderia chegar num outro nível. Mas o filme em si é um daqueles que você assiste de tempos em tempos, porque é muito bom. E vale a pena você pegar uma pipoquinha, tentar e rever. Mas seguindo a jornada, o filme A Maldição da Chorona foi baseado em uma lenda mexicana. O filme retratou bem a ideia central dessa lenda. Tudo isso se passou no século XVI, e reza a lenda que a Chorona se chamava Maria. E ela estava apaixonada por um homem que a família desaprovava esse relacionamento. E desse matrimônio, teve 2 crianças. Até que certo dia, Maria descobriu que estava tomando gaia. Então ela estava sendo traída por esse cara. E cega de raiva, incrédula com tudo aquilo, ela resolve descontar isso nas crianças. E decide afogá-las em um rio. Diz a lenda que ela até retornou para ver se as crianças estavam vivas, pouco tempo depois. Mas quando chegou no local, viu os filhos afogados no outro lado da margem do rio. Depois disso, ela se afundou em uma tristeza muito grande, uma depressão profunda, que fez ela morrer. E dizem que desde então o fantasma dela flutua pelas cidades com um vestido branco e um véu que cobre o rosto, pálido, em busca dos filhos. Nos dias de hoje se encontram alguns relatos de pessoas afirmando ter ouvido um choro perturbador e desesperado durante a noite. Isso de uma mulher. E tudo isso porque ela estava procurando os filhos, que já estavam mortos. E outro personagem que fez uma lenda nascer com a sua morte foi a lenda de Candyman. A lenda urbana conta que Candyman é um fantasma de Daniel Robitaille, que era um escravo injustamente acusado. E ele acabou sendo linchado, mutilado, torturado. E conta a lenda que ele teve mel espalhado pelo corpo para ser atacado por abelhas e formigas. E por isso surgiu o nome Candyman, que em tradução direta seria Homem Doce. Diz que ele teve a mão amputada e no lugar ele recebeu um gancho. E antes de morrer, ele amaldiçoou todos ao seu redor. E a última palavra que ele consegue dizer era Candyman. E portanto, aquele que repete esse nome 5 vezes na frente do espelho vai ser visitado por essa assombração. Essa lenda é na mesma pegada da lenda da loira do banheiro. Lembro que na minha época de colégio você tinha que falar loira do banheiro ou Maria Sangrenta 3 vezes na frente do espelho e dar 3 descargas. Então ela aparecia. Mas me diz uma coisa aí, como que era essa lenda na sua região? Mudava alguma coisa? Deixa nos comentários aí. Enfim, o fato é que essa lenda surgiu e desde então ela ganhou diversas versões. Mas é uma lenda que em todo o país ela é presente, mesmo que de forma diferente. Outra que é bem famosa é a do filme Olhos Famintos. Eu cheguei a comentar sobre ela no canal uma outra vez, mas ela tem 2 versões. A primeira que eu já contei se tratava de Wendigo, que é uma criatura que inclusive já apareceu na série Supernatural várias vezes. E essa que eu vou falar agora é a do Homem-Mariposa. É uma suposta criatura que teria surgido para 5 homens, quando eles cavavam uma cova em um cemitério. Tinha que ser um cemitério. Depois de algum tempo, os relatos afirmaram que a criatura apareceu com olhos fumegantes, grande. Mas o caso que levou o filme a ser feito foi o de um casal, que viu essa criatura em uma fábrica abandonada. Dizem que eles foram até lá procurar um óculos. Sei. Hã? Hein? Enfim, e lá avistaram essa criatura com cerca de 1,80 m até 2,20 m mais ou menos, e ela tinha asas. E eles alegaram que a criatura seguiu eles, começou a andar em direção deles, eles correram. Eles entraram no carro e foi então que eles fugiram. E eles viram a criatura correndo atrás deles, e quando a criatura não conseguiu mais correr, ela começou a voar, sem fazer nenhum esforço. No filme 1, dos Olhos Famintos, foi similar a isso, mas a criatura ela caçava a cada 23 invernos e matava durante 23 dias. Comia perna, braço, cabeça, todo tipo de parte humana que ela precisava. Mas eu tenho que dizer uma coisa, o primeiro filme ele foi ótimo, assista sem medo. O segundo foi até assistível, aceitável. Agora o terceiro foi horrível, galera. E por fim, o quarto filme, pelo amor de Deus, como é que liberaram? Como que liberaram o orçamento? O filme ruim, cara, é ruim com força mesmo. Mas enfim,
Tem tantos outros títulos que eu poderia trazer aqui, mas eu optei por aqueles que eu mais gostei. Mas eu deixo com você essa função. Tem algum filme, série que foi baseado em lendas e que poderia entrar no vídeo? Deixa nos comentários aí. Agora, não esquece de deixar teu like, principalmente de verificar sua inscrição no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreva aí para me acompanhar nos outros vídeos, que eu vou subir mais vídeo. Deixo esses vídeos que mais se assemelham com esse tema, ok? Então um forte abraço e nos vemos na próxima. Fui!